É isso, o selo total aqui é o Mu. Vim trazer alguns jogos da quinta geração do PSN. São jogos de corrida. No intuito era de ser só jogo japonês. Só que eu acabei misturando com jogo europeu, norte-americano. Fiz um aglomerado ali. Vai que tem algum jogo ali que você jogou na sua infância e esqueceu o nome. Aí com os jogos que eu tô botando aí na lista, pode ser algum que te faça lembrar dele e querer rejogar. Ou se não, pode ser aquele jogo que você acha interessante e quer experimentar. Vamos começar com um aqui, vamos embora. O primeiro jogo dessa lista é um jogo japonês de caminhão. O nome dele é gigantesco, eu vou deixar a minha assistente da Google falar para vocês aí, porque eu não vou conseguir pronunciar isso não. Bakusou Decatora Densetsu, Art Truck Battle. Sinceramente, esse jogo me surpreendeu bastante. Gostei tanto dele que estou jogando via Android no meu emulador de PS1. Quando eu tenho de trabalho, eu fico ali dentro do ônibus ali jogando um pouco. Eu jogo um pouco dele e jogo um pouco de Stardew Valley. Ele é muito simples. Você vai ter ali as estradas do Japão ali, né? Vai levar mercadoria como peixe, móveis, madeira, produtos alimentícios, essas coisas assim. Aí com dinheiro você vai melhorando o seu caminhão. Um ponto que eu não curti muito é que, tipo, logo no começo do jogo o seu caminhão ele é bem padrão, que é beleza, porque você vai ter que ter dinheiro para melhorar ele. Só que você já vai bater de frente com caminhões com estilo trio elétrico, tá ligado? Uma carreta furacão. Só que não se engane, porque o caminhão da máquina está todo emperiquitado, só que em questão de velocidade, o seu caminhão bate de frente com eles. Você só não pode ficar batendo nos outros carros, entendeu? Tem que prestar atenção, aproveita um vácuo, a dica é essa, aproveita o vácuo no caminhão quando ele estiver na frente e ultrapassa ele. E toma cuidado, porque quando chega no final da corrida, eu percebi que o caminhão ele vai vir igual o Exterminador do Futuro 2, aquele caminhão desgovernado. Você olha para trás e tá aquele caminhão vindo com tudo. Se você bater, ele te ultrapassa e já era. Você perde o dinheiro, perde a chance de ter que ficar ali fazendo corrida. Agora, uma coisa nesse jogo aqui que é perfeito é a trilha sonora. A trilha sonora do jogo é muito linda. Vamos aproveitar que a gente está falando do Japão e vamos ficar ali por Yokohama. Vamos falar de um jogo de RPG. Sim, a Squaresoft, que hoje em dia é Square Enix, fez um jogo de carro de RPG. Nesse jogo aqui, ele tem uma visão ali logo no começo isométrica. Você vai ficar ali andando com o seu carrinho e do nada, como um jogo de RPG que você tá andando e do nada, igual Pokémon, igual jogos de RPG dos anos 90 ali, vai vir um carro e vai bater no seu e do nada vai te chamar para um duelo de corrida no meio das pistas de Yokohama, que é uma cidade do Japão, né? Aí, tipo, eu achei interessante, mas a movimentação do carro não gostei muito não, entendeu? Mas a ideia, tipo assim, eu boto um ponto positivo. A ideia de ser um RPG, tipo ali, quando você ganha do seu adversário, você pode pegar uma peça do carro dele. Isso me lembrou um pouco o Metabot. Eu não sei se vocês lembram desse desenho, que era de uns robôs, que eles tinham um duelo e quando eles ganhavam, eles podiam pegar uma parte, tipo um braço, uma perna. Se eu não me engano, era mais ou menos isso. Você podia pegar uma parte do corpo do outro robô e você botava no seu Metapod. Acho que é Metapod, alguma coisa assim, Metabot. Aí me lembrou muito isso, tá ligado? Porque quando eu ganhava uma corrida, eu pegava ali um motor, um negócio do freio a disco. Isso é interessante. Só que a movimentação do carro é um pouquinho dura. Só que, como eu disse, quando você tá andando pela cidade de Yokohama,
é uma visão isométrica, mas quando você vai para corrida, aí é a visão tradicional, aquela câmera terceira pessoa, ou senão aquela câmera que fica como se fosse primeira pessoa, que eu não curto muito essa câmera não. Ou é a terceira pessoa para mim, ou é visão do painel. Quando a câmera fica como se eu estivesse pendurado na frente do capô do carro, eu fico incomodado. A minha percepção fica muito ruim para dirigir dessa forma. Mas o jogo é interessante. É como eu disse, tipo, a ideia, o intuito do jogo é bem diferente. Mas você vai ter ali, ó, quando você ganhar a corrida, você vai ter como pegar o aro do carro, a tinta para você poder modificar seu carro. Uma coisa que eu achei estranha no jogo é que os NPC, quando tá rolando diálogo, como é um jogo de RPG, vai ter diálogo, né? E o jogo é japonês. Tem tradução de fã para inglês, no máximo você vai conseguir ali. Só que ele é japonês. Ele ficou lá pro lado da Ásia lá. Aí, tipo, os NPCs eles ficam mais ou menos assim, ó. Tá igual aqueles NPC do Sky, aqueles bonequinhos que ficam assim, eu me tonteou um pouco isso, eu não achei muito maneiro não, tá? Só que é como eu disse, eu sempre vejo o lado bom, o lado ruim, misturo tudo e tento me divertir. Só que o jogo é bom. Se vocês não conhecem, dá uma experimentada nele. Vocês vão estranhar um pouco ali, talvez, a movimentação. Exemplo, o cara que jogou um Gran Turismo, ele vai falar que não é bom, tá? Porque o Gran Turismo é bem mais tranquilo de manusear o carro. Aqui é um pouquinho mais duro, tá? Sei lá, Sei lá, a ideia do jogo é uma mistura ali de RPG com jogo de corrida. Eu vou deixar vocês com o NPC aí fazendo esse movimento assim, ó. Vocês vão ver. Eu não acho maneiro essa parada não, mas sei lá, né? A gente tá falando de um jogo de 90 aí. Finalzinho de 90, não tem muito o que esperar não. Vambora. Passando aqui só para deixar aquele lembrete, né? Se você tá acompanhando aí os vídeos e não tá inscrito ainda no canal, segue aí, dá aquela força para nós, ajuda nos comentários, tira suas dúvidas aí. Eu sempre tô olhando e respondendo quando alguém deixa um comentário. Vamos que vamos. Bom, saindo do RPG, vamos agora para um modo arcade, né? Que é esse jogo aqui. Claro, vou deixar minha assistente falar o nome dele, porque eu não sei falar. Ridge Racer. Esse aqui é bem aquele arcadezão. Você vai ter ali uma corrida, um time, você tem que chegar em primeiro. Não tem essa de chegar em segundo ou em terceiro, não. Você tem que chegar em primeiro. Se você não chegar em primeiro, você perdeu a corrida. É igual você ir naquelas lojinhas de fliperama, botou sua ficha ali, começou a correr e se você não chegar em primeiro, já era. Perdeu, filho. Bota mais ficha aí. Eu descobri uma coisa na cagada que foi o quê? Quando logo começa o jogo, vai ter um clássico, como o jogo é da Namco, ele tem um clássico jogo de navinha. E eu consegui fazer um perfect, que eu destruí todos os bichos, é como se fossem uns alienígenas. Aí eu destruí tudo, aí deu perfect, eu consegui com isso desbloquear uns carros, entendeu? Aí tipo, desbloqueou ali alguns carros. As pistas tem tipo umas 3, 4 pistas. É a mesma pista, só muda que tipo uma parte dela é liberada, tipo uma parte quando você corre em uma pista ela tá fechada. Aí quando você muda para a pista, é a mesma pista, só que ele fecha um lado e abre o outro, entendeu? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mais ou menos isso. Mas é um jogo ali de tipo com arcade, né? Tipo, a câmera, ela tem só aquela que é de primeira pessoa que eu não curto. Tem uma sensação que eu fico assim, ó. Sempre que eu olho essa câmera, eu me sinto como se eu estivesse pendurado assim na frente do capô do carro e o cara estivesse acelerando e eu tô na frente do carro, então eu não gosto. Para mim é painel, você consegue ver o volante ali com o retrovisor e terceira pessoa. Só que tipo, o jogo é bom, tá? O jogo é bom, tem uma movimentação tranquila. Por ser arcade, ele é bem simples. Talvez um jogo ali para você se divertir ali, zerar em 20 minutinhos, 30 minutos. Você vai disputar as corridas. Agora, os segredos, esse foi o único que eu descobri. Que eu destruí todas as navinhas lá no começo do jogo e ganhei o direito de ter outros carros liberados. Agora, se tem outro segredo, só procurando aí. Então, já que a gente está falando desse jogo, vamos sair do arcade, vamos para um modo que eu gostei mais ainda, que é da mesma franquia, só que esse aqui é o R4. Eu achei ele melhor, a jogabilidade, porque o que a gente estava falando no anterior a ele,
ele deslizava muito a pista. Por ser arcade, né? Ele é arcade, então ele é padrão, como eu disse. Esse daqui não, esse aqui ele tipo, ele tem uma mecânica bem melhor, a jogabilidade dele, em questão de gráfico. Quando você ganha corrida, você ganha carros novos. Aí com esses carros você vai apostando mais corrida, diferente do outro. No outro lá era como ser arcade, então ele era bem padrãozão mesmo. Esse daqui não, esse aqui você vai ter corridas com pistas totalmente diferentes uma da outra. You've got a new card ready to roll. You've got a new card ready to roll. Conquista de carros, vai ter como você mexer um pouco nessas coisas. Eu achei bem maneiro. E vira mexe, você vai encontrar na pista, como é da Namco o jogo, você vai ver o Pac-Man ali. Real Racing Roots 99 in Phantomar. 3, 2, 1, go! Here we go! Clássico Come, né? O Pac-Man. Então isso é maneiro. Eu preferi o R4. Claro que ele veio depois, então sim, ele vai ter melhoria. Só que, comparado ao que a gente mostrou no antecessor, eu prefiro jogar esse R4 aqui. Então fica a dica aí, de um pro outro aí. Aí cabe a você saber o que você quer. Talvez o cara prefira jogar um arcade mais básico mesmo, só jogar ali. Ou jogar esse aqui e desvendar uma coisa mais além, né? Agora, fazer aquela clássica pergunta. Vocês lembram de um jogo chamado Burnout? Da época ali da sexta geração no PS2? Você pegava um carro, pegava uma alta velocidade, destruía os carros que estivessem no meio do caminho? Acredite se quiser, eu achei um jogo desse no PS1. Não é da mesma franquia. Lembrando que Burnout era da EA, né? Não sei, nem lembro se depois tiveram para PS3, para PS4, porque eu não acompanhei mais a geração e nem a franquia. Mas eu lembro dele no PS2. Aí eu achei vou deixar minha assistente falar o nome do jogo aí no PS1. Fala aí, assistente, fala pra eles como é que é. Ray Tracers. O jogo tá uma movimentação bem tranquila, tá? Eu até gostei da movimentação dele. E o barato do jogo é, como eu disse, ele lembra muito Burnout porque você vai ter ali que destruir os carros, tem um tempo, né? Você tem que chegar no checkpoint para conseguir dobrar esse tempo. E enquanto isso vai ter ali uns carros da polícia, uns carros populares no meio da rua e você vai destruindo para acumular ponto. Aí no final da pista você vai ter um boss. O engraçado é que eu enfrentei dois boss que pareciam muito Metal Gear. O Metal Gear mesmo ali do 3, tá ligado? Do Shadow Heart, esqueci o nome dele agora, se é assim que se fala. É muito parecido, vou deixar até uma imagem deles. Aí enfrentei um boss que parecia um tanque de guerra, enfrentei um helicóptero, é maneiro, o jogo é bem interessante. O gráfico é aquelas coisas, né? Poligonado bem feio, na geração 3D ali. Só que, pô, é um jogo maneiro, cara. Jogo maneiro, lembra muito Burnout, como eu tô falando. Se eu não me engano, acho que o que eu joguei foi o 3, o Burnout 3. Mas acho que tem o 1 e o 2 no PS2. Aí fica aí um pouco com o jogo aí, vê se não tem um pouco de semelhança. Então, já que a gente está falando um pouco sobre gráfico bizarro, né?
Vou trazer mais um jogo japonês Togmax, Saisoku Drift Master. e ele tem um gráfico ali que não é muito maneiro. A movimentação do carro também não achei maneiro, mas é aquele intuito, né? A gente joga para experimentar e às vezes a gente joga o livro pela capa, às vezes o jogo pode ser bom. Foi o que aconteceu com o primeiro jogo lá, o Quart Tank Battler, né? Que é o de caminhão. Achei muito interessante o jogo. Agora esse aqui eu sinceramente só joguei ele pelo conteúdo mesmo, porque eu não gostei da movimentação do carro. Eu não... Ele é tudo em japonês, você não vai entender nada. E um jogo de corrida com muito diálogo. Pô, teve uma hora ali que, pô, eu fiquei agoniado, cara. Vou deixar uma parte aí, vou até acelerar o vídeo, porque, pô, ficava aquela letra japonesa passando, eu não entendia nada, e eu querendo corrida e não começava a corrida. Mas é maneira ali que, tipo, mistura um pouco de drift naquelas ladeiras, como se fosse pista japonesa. Aí depois você vai ter como se fosse umas tarefinhas para fazer ali, para melhorar seu drift, né? A câmera, tem uma câmera que fica longeona, que é para você controlar o carro, parece até um carrinho de brinquedo. Aí tem uma câmera mais próxima, né? A típica câmera de primeira pessoa, que eu não gosto. Só que o jogo, assim, é aquela coisa. Vale pela sensação assim, de experimentar o jogo, mas falar que o jogo é bom, eu sinceramente eu não curti muito não. Teve uma hora lá que eu enfrentei um cara numa pista que vai enfrentando os caras, né? Como se fosse... Só que aqui não tem nada de tunar carro, você não ganha nada. É o seu carro e a corrida. Se tivesse ali, talvez, como você comprar item, pô, ia ser muito mais na moral. Sei lá, pintar o seu carro, comprar pneu, essas coisas. Eu acho que daria um ponto a mais pro jogo. Porque você tem seu carro, aí você vai desafiar um cara. Teve uma hora que eu desafiei um cara num penhasco, parecia que eu tava indo pra Silent Hill. Era uma neblina na minha frente que eu não via nada. Depois eu enfrentei o Ash, um cara igualzinho o Ash, tá ligado? Aí tem hora que você enfrenta um cara só, tem hora que você enfrenta dois. Aí é dois carros na pista contra você, tá ligado? E você tem que chegar em primeiro lugar, mano. Tem essa não, tá ligado? Você não tem essa de primeiro, segundo, terceiro não. É primeiro sempre. Cabe a vocês aí, se vocês quiserem experimentar. Vou deixar aí com o assistente falando de novo o nome do jogo, caso vocês queiram mesmo procurar ele. Togmax, Saisoku Drift Master. Bom, agora chegando no penúltimo jogo da nossa lista. Ele é o penúltimo, mas eu vou te dizer, ele pra mim é o top. Todos aqui, ele pra mim foi o top. Foi o que mais me surpreendeu. Claro que nem sempre é perfeito, né? Tem os seus problemas, mas tipo, cara, de todos os jogos de corrida aqui, eu não tenho muita experiência com jogo de corrida não. Mas todos os jogos de corrida, esse aqui, pra mim, ele chegou perto do Gran Turismo. Ele é bem interessante. Ele tem um sistema de carro, de comprar carro, tem sistema de trade, onde você pode trocar carro com outro, tem um sistema de vender seu carro. Por exemplo, você tem ali dois carros. Você está usando só um tipo de carro, vende o outro, pega o dinheiro, já compra o motor, compra a suspensão, compra a roda, pinta o carro. Ele, como eu disse, ele é muito maneiro, gostei pra caramba, só que tem seus pontos negativos. Exemplo, faltou mais escolhas de cores para poder pintar o carro. Tem umas coresinhas ali, mas eu queria que tivesse uma variedade maior, né? Não tem. Mas, pô, ele tem várias coisas. Tá? Tu vai ver ali que tem carros que dá para ver que é um Honda, que é um BMW. Agora, tem uma coisa que eu achei muito bizarra nesse jogo, foi que ele tem um brilhinho, um efeito ali de um brilhinho que fica no carro. Eu não sei que tipo de material que os caras usaram no carro, que o carro tá brilhando que nem uma estrela no céu à noite, quando você não tá na cidade, aquele céu bem iluminado. Isso eu não curti muito no jogo não, mas em questão de câmera, o jogo tem a câmera que você fica pendurado no capuz, tem a câmera de terceira pessoa e tem a câmera do painel. Que você tem ali o retrovisor pô, foi muito positivo ver isso no jogo. A movimentação é perfeita para mim. Eu sinceramente, para mim, eu dou um nota 8 para ele. Eu dou nota 8. Muito bom. É um jogo que você vai querer jogar ali, porque você vai ganhando dinheiro, que esse dinheiro você vai melhorando o seu carro, ou você compra um carro diferente. Eu comprei uma BMW, aí pintei ela de branco,
mexer no carro. Pô, é muito bom, cara. Agora, uma coisa que eu não achei maneira é que, exemplo, tinha que ser mais prático. Você vai ter que ir num canto para escolher a corrida, depois você sai dessa opção que você tá, para ir em outro canto para iniciar a corrida. Eu acho que é uma maluquice isso, cara. Eu acho que você tinha que ir logo no ponto, você já iniciava a corrida dali mesmo, não ficar entrando em menu atrás de menu, pegando load. Mas a gente tá falando de um jogo antigo, né? Então tem que relevar essas coisas. Agora, uma coisa maneira você, tipo assim, você tá dirigindo. Se você for para fora da pista, aquilo ali você vai sentir como é que eu posso dizer? Você vai sentir seu carro mais pesado, entendeu? Tipo, é bem como se fosse um simulador mesmo. Por isso que eu falo, ele chegou bem perto de um Gran Turismo. Então, pra mim, nota 8, um belo jogo. Vou deixar a assistente falar o nome do jogo aí. Advent Racing. E, sinceramente, eu recomendo, hein? Vale a pena. Procure, eu vou até procurar mais se existe outras franquias desse jogo, porque eu gostei pra caramba, vai que tem alguma coisa melhor ainda. Agora, para fechar nossa lista de jogos, pegue o seu controle de carrinho de controle remoto e venha para a pista apostar corrida comigo. Vou deixar a assistente falar o nome do jogo e a gente volta para falar mais sobre ele. RC to go. Cara, sinceramente, o jogo é bem simples, me surpreendeu, gostei. A movimentação dele é tranquila, tá ligado? Só que é como se você estivesse num lugar alto, vendo uma pista ali, é como se fosse um carrinho, um carrinho de controle remoto. Você vai ver ali a plateia ali olhando, o público. Só que, tipo, pô, ele tem um ponto que é positivo. Eu sou entusiasta de jogo com lojinha, tá ligado? Jogo com loja, pra mim, é perfeito. Por exemplo, você vai ter ali como comprar ou ganhar uma skin pro seu carro, né? Teve uma hora que eu ganhei um helicóptero, ganhei uma de um trem, ganhei um bicho que parecia um rato, um castor, sei lá o que era aquilo, um tipo de roedor. Aí você vai melhorar ali, comprar motor, o seu carrinho, é um carrinho de controle remoto. Você vai ter que comprar pneu. E ele tem as pistas normal e tem as pistas off-road, né? Que são aquelas com terra. Então você vai ter que comprar pneu para off-road, para correr em pista de terra. E vai ter que comprar pneu para correr em pista de asfalto normal, entendeu? Aí suspensão, você vai ter que comprar melhorias ali. E você vai ver que é tudo como se fosse brinquedinho mesmo pro seu carro de controle remoto. Então, pô, é um jogo bem simples, mas ao mesmo tempo divertido e é curioso, né? Porque você tá vendo uma coisa que é um pouco diferente. Eu não sabia que existia um jogo que representava esse tipo de universo que é os jogos de corrida de carrinho de controle remoto. Que existe campeonato por aí. Só que eu não sabia que existia um jogo. Tá aí, ó, vivendo e aprendendo. Então vou deixar vocês aí com mais um pouco do jogo. Não esqueça de deixar seu like, um comentário para ajudar. Vamos que vamos, até a próxima, hein? Fui! Final stages of the race. Can you hold your position till